Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar agora a terceira e última parte da aula de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021, aula das 20 horas. Estamos estudando o livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e o item é o 8, Influência dos Espíritos sobre os Acontecimentos da Vida. E vamos para a questão 531A. Lá nesta questão, Kardec pergunta: pode-se pôr termo a isso e por que meio? Eu já tinha começado a falar disso. Como é que a gente enfrenta esses desafetos? Seja um inimigo do passado, seja um inimigo que nós construímos na vida presente, ou seja simplesmente alguém, como eu falei, que nós deixamos a casa aberta ali e se aproveitou. Como é que se enfrenta isso? Com a providência, com cuidados, com pensamento reto, com sentimento equilibrado, com oração por esses indivíduos. Então, se tem alguém que está, pelo menos na sua visão, né, está lhe fazendo mal, ore por essa pessoa. E aqui eu falo às vezes isso nos cursos, principalmente de mediunidade, mas já falei aqui no Livro dos Espíritos, isso choca um pouco no início. Se tem algum espírito obsediando, a gente não tem que ir, como muitas vezes se pensa, né, na casa espírita, para afastar esse espírito. Nós temos que querer ele perto da gente. Como assim, Edmir? Que loucura, eu vou pedir para o obsessor ficar perto de mim? Claro, eu preciso amá-lo, eu preciso que ele perceba que eu estou agora diferente, que eu estou amando. E quando ele perceber isso, ele deixará de me odiar. Porque se ele me odeia, é porque algo que eu fiz no passado levou a isso. E se ele simplesmente ficar longe, ele não vai mudar de opinião. Quando ele estiver perto, ele pode perceber a minha mudança e mudar de opinião. É por isso que muitos encarnam como nossos filhos. Prejudicamos no passado, pedimos a possibilidade de recuperar aquele prejuízo e pedimos eles bem perto, né? Para que a gente possa amá-los. É assim com os obsessores. Não basta a gente querer afastar o problema, não resolve. Claro que em alguns casos é necessário, mas nós precisamos amar e precisamos termos cuidado, né, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, igual nós temos com a porta da nossa casa. E assim não seremos atacados facilmente. Está bem? Vamos agora para a questão 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Eles podem fazer isso, mas não inteiramente, né? Então há coisas que são necessárias. Por exemplo, planejamos ao reencarnar uma doença, determinada doença. Por que isso está planejado? Porque é uma expiação. Lesionamos o nosso perispírito em vidas passadas, na última encarnação, em determinado ponto, e precisamos da encarnação atual para expurgar esse problema. E aí nós vamos ao médico, nós vamos à casa espírita ou qualquer outro local e não encontramos a cura. Por quê? Porque precisamos desse tempo. Então, por um tempo, pelo menos, que pode ser a encarnação toda, nós teremos que conviver com aquele problema. E aí os espíritos não vão nos desviar disso, porque está dentro das leis divinas, da providência divina. Em compensação, outras coisas eles podem sim, se nós demonstrarmos boa vontade, esforço, eles podem nos desviar de pequenas situações do dia a dia, nos sugerindo, né, coisas boas ali. Basta que a gente esteja em sintonia com eles, para que a gente perceba, né, essa sugestão e, consequentemente, não caia nessas armadilhas cotidianas. Aqui, né, tem no fim da questão 532, né, o sentido da palavra buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É isso, se a gente estiver agindo no bem, corretamente, bem intencionado, não motivado pelo orgulho, pelo egoísmo, a gente vai pedir ajuda e ela vai ser percebida por nós, porque ela está sempre à nossa disposição. E aí nós vamos, né, conseguir
nos desviar do mal. Questão 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna desde que solicitados nesse sentido? A gente pede para ganhar na loteria, né? Alguma coisa equivalente. Eles podem fazer isso? Até poderiam, até podem, melhor dizendo. Mas normalmente não é assim que funciona. Por quê? Eles não vão promover algo que seja, ou na maioria das vezes não vão promover algo que seja até perigoso para nós. E eles dizem que, às vezes, pergunta na próxima questão, né, se são os bons ou os maus espíritos que fazem isso. Pode ser um ou outro, mas via de regra, por exemplo, na busca da fortuna, não são espíritos protetores. São espíritos que querem que, através da fortuna, nós nos desviemos do caminho do bem. Das facilidades, né, que a fortuna propicia, nós nos desviemos do caminho do bem. Então, não é que eles não têm capacidade para isso, é que na grande maioria das vezes isso não é objetivo deles. E não é permitido que espíritos malfazejos também hajam livremente nesse sentido. Mas que pode acontecer, pode estar no seu planejamento, no meu planejamento encarnatório, em algum momento receber uma herança ou fazermos alguma coisa que nos leve a adquirir fortuna, né, na própria carreira profissional, ou até ganhar na loteria, coisas que equivalem. Pode estar no nosso planejamento e isso vai acontecer, mas não é porque se fosse assim, né, todo mundo que joga na loteria pede para ganhar, pede para o santo para ganhar. Então, nesse caso, como é que faz, né? Por que ajuda esse não aquele? Porque não é objetivo deles fazerem com que as pessoas adquiram fortunas, até porque as coisas materiais não são as importantes para o espírito. 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Eu já respondi, né? Tanto um quanto o outro depende do objetivo. Se estiver no planejamento, os bons espíritos podem fazer com que a gente... Eu me lembro de um livro de autoajuda, que um indivíduo era vendedor e ele atendeu uma senhorinha de forma magnífica. Sim, foi muito atento. Na verdade, ela nem ia comprar nada, mas aí ela não estava se sentindo bem. Ele arrumou uma forma de levá-la para casa, um vendedor de uma loja aí de departamento. E depois, não sabia ele, que aquela senhorinha era mãe de um dos maiores milionários lá dos Estados Unidos, né? E ele acabou sendo contratado por esse milionário e desenvolveu ali dentro da empresa uma carreira brilhante. Então veja, né? Uma ação ali, os espíritos podem ter inspirado ele no sentido, né, aquela senhorinha a estar ali naquele momento tal, e isso levou ele a uma carreira ali muito próspera. Mas não é porque estava no planejamento reencarnatório dele, nesse caso, tá? Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Algumas vezes sim, né, espíritos que tentam atrapalhar, mas como a gente falou lá da baixela que quebrou, né, frequentemente somos nós que nos colocamos nessa situação. Questão 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Sempre devemos agradecer a Deus. E sempre que formos pedir, devemos pedir a Deus. Através dos bons espíritos, ele nos assiste, né? Os bons espíritos são enviados justamente da providência divina. Mas a gente não deve pedir, a gente sempre fala assim, às vezes desencarna um parente, um pai, uma mãe, a pessoa fica orando e pedindo ajuda para esse parente, que às vezes está no mundo espiritual em situação difícil, não tem condição de ajudar. Isso mais vai perturbar o indivíduo do que ajudar ali. Então a gente deve pedir e agradecer sempre a Deus. Questão 535A. O que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? Bom, aconteceria o que acontece aos ingratos, né? Nós acabamos não nos beneficiando. A gratidão é um sentimento dos mais sublimes que podemos ter. Quando somos gratos, a vida se torna mais leve e feliz.
é importante que todos nós desenvolvamos a gratidão. Então, se não formos gratos, sofreremos as consequências de sermos pessoas ingratas, né? E a última questão de hoje é 535b. Há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece, e para quem tudo sai bem. Aí o Espírito falou assim, mas você está vendo só o meio da história, né? Será que sai bem mesmo? Será que essa ingratidão ali na frente não vai resultar? Eles dizem, é preciso ver o fim da história aí. Fala, não, aquela pessoa nem ora, nem agradece nada e tudo está dando certo para ela. Está dando certo, mas até quando? Quando ela chegar ao mundo espiritual, como vai ser? Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a aula da semana que vem.